Neste momento, prezados e amados irmãos, nós vamos dar início à nossa reunião deste final de semana. Cumprimento a todos, desejando que as bênçãos do nosso Deus Todo-Poderoso e de seu Divino Espírito, bem como as bênçãos de Jesus, nosso Senhor, de nossa Mãe Maria Santíssima, da nossa querida Santa Vó Rosa, o glorioso Espírito Consolador da promessa de Jesus e do nosso Santo Irmão Aldo, o pastor por excelência que Cristo prometeu para os tempos da regeneração. Cumprimento também os nossos internautas que sempre que podem estão nos acompanhando às nossas reuniões online. Infelizmente, prezados irmãos e prezadas irmãs, devido às restrições impostas pelos governos, as reuniões da Igreja Apostólica estão suspensas em suas presenças na igreja. Os irmãos devem procurar assistir às nossas reuniões online e, sempre que puderem, entrarem sempre em oração ao nosso Deus, porque o momento é muito crítico em relação à pandemia. Esta pandemia, ela não é de brincadeira, ela tira a vida de muitas pessoas e, enquanto isso permanecer, nós temos que fazer as nossas partes, procurando usar máscara, usar o gel e manter o distanciamento para evitar, a propagação desse vírus. Portanto, eu convido a todos, por gentileza, aqueles que estão em casa também, que puderem a se colocarem em pé para darmos início à nossa reunião. Curvem as vossas cabeças, fechem os vossos olhos em sinal de respeito e reverência a Deus e aos seus santos de grande poder. Oremos. Glorioso e onipotente Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, ó Pai bendito, nós estamos reunidos neste tabernáculo santo, unidos na mesma fé e no mesmo amor, para louvar e glorificar o Teu santíssimo nome, pois sabemos que o Senhor é o mesmo Deus dos nossos antepassados, santos profetas Abraão, Isaque e Jacó, e nos tempos presentes é o Deus da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, o Deus vivo a quem todos nós devemos adorar e venerar. Neste momento tão crítico, ó Pai bendito, eu, como pastor da Tua igreja, te peço a Tua bênção e a Tua unção para todos os nossos irmãos e irmãs, protegendo-os das ciladas do inimigo, protegendo desse vírus que veio para destruir a humanidade. E nós não sabemos até quando isso vai perdurar. Eu sei e todos nós sabemos que o dom da vida está com o Senhor. E o Senhor, a hora que puder e a hora que quiser, o Senhor dá um basta em tudo isso. Junto com seus santos de grande poder, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo e o nosso Mestre Jesus, tem tudo feito para a vitória da Igreja Apostólica, para a proteção dos seus filhos e filhas. Por isso, ó bondoso Deus, nos dê força, nos dê coragem, nos dê sabedoria, nos dê entendimento para esses momentos difíceis. Te peço a Tua bênção para todos os nossos irmãos apostólicos e apostólicas e os ouvintes de programa Hora Milagrosa, os nossos internautas, para que sejam ricamente abençoados e protegidos desta maldade que o inimigo se espalhou pela terra. Por isso, irmãos e irmãs, tenham fé, mantenham viva a fé no Santo Irmão Aldo e na Santa Vó Rosa nestes tempos atuais. Por isso, em Teu santíssimo nome, ó bondoso Pai Celestial, declaro iniciada esta reunião. Amém. Vamos cantar o número 1 de nosso cenário, Igreja Forte. Levamos
Amém. O coral irá cantar mais 4 hinos do nosso caderno dinário e logo em seguida mais 2 hinos do coral.
Agora, prezados irmãos e prezadas irmãs, nós vamos contribuir para a obra de Deus aqui na face da terra. Eu vou ler a mensagem deste final de semana e os irmãos que vieram preparados ajudem a igreja nestes momentos difíceis. Ofertas para a Igreja Apostólica. Prezados irmãos e irmãs, como é do conhecimento de todos, estamos passando por dias difíceis, onde há uma preocupação muito grande com relação à saúde e à subsistência. Outra preocupação é referente à economia, que sofre as consequências desta paralisação, e a igreja igualmente já está sendo afetada financeiramente. Temos muitos compromissos compulsórios, contratos de prestação de serviços, como do programa religioso A Hora Milagrosa, e diversos aluguéis, além de pastores itinerantes e funcionários que possuem contratos empregatícios com a igreja. Estamos tomando as devidas medidas de contenção e precaução para manter a estabilidade de nossa obra, inclusive reduzindo o quadro de funcionários, restringindo várias obras e adiando novas construções, reformas e compromissos. Estimados irmãos, sabemos e compreendemos a situação, mas pedimos ao seu coração que nos ajude neste momento difícil. Se não houver reuniões em sua congregação, faça depósitos ou transferências bancárias para que possamos cumprir nossas obrigações assumidas e dar a subsistência aos nossos funcionários e contratados. Nós do Conselho Deliberativo temos muita confiança e esperança no povo apostólico, em nos ajudarem a vencer todas as dificuldades e lutas que se apresentarem em nossa frente. A união e a dedicação neste momento são a prova de nossa fé e amor pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, por Jesus, pela Virgem Maria Santíssima e, acima de tudo, por nosso Deus, que sempre nos ensinaram a valorizar a nossa Igreja Apostólica. Tenham muita fé, ânimo, coragem, perseverança, paz, saúde e felicidade em seu viver, com a bênção preciosa de Deus, nosso Pai, e de todos os seus santos. Nós, da direção da Igreja, estamos dedicados e empenhados para vencermos esta fase difícil e sempre em oração pedimos aos nossos santos o amparo para todos os irmãos e a misericórdia por esta humanidade. Os irmãos podem também fazer depósito de ofertas utilizando o sistema Pix, cuja chave Pix é 6272134/0001-63, que é o CNPJ da Igreja Apostólica. Abaixo segue os bancos disponíveis para depósito ou transferências em nome da Igreja Apostólica. O Banco Bradesco, agência 097, conta corrente 1061, dígito 8. O Banco Itaú, agência 0525, conta corrente 90294, dígito 6. Na Caixa Econômica Federal, agência 0270, conta corrente 107, dígito 8, código de operação 0013. Banco do Brasil, agência 0583, dígito 5, conta corrente 32676, dígito 3. E no Banco Santander, agência 0167, conta corrente 130 05 39, dígito 9. Está aí, irmãos, um pedido do Conselho Deliberativo em relação à contribuição dos irmãos para esta Igreja Apostólica. A igreja está passando por momentos difíceis
em relação aos acontecimentos atuais, que é o Covid, que está impedindo a realização da igreja e, enfim, das reuniões presenciais. Os decretos dos governadores estão impedindo essas reuniões provisoriamente para evitar que o vírus se espalhe. Então, os nossos irmãos e as nossas irmãs que não estão podendo vir à igreja, faça depósito bancário, ajude, não tenha medo, não fique preocupado que seu dinheiro não está sendo bem empregado, que está sendo muito bem empregado na obra da Igreja Apostólica. Os nossos irmãos que estão no comando da igreja lá, materialmente falando, estão fazendo tudo certinho, de acordo com o que o irmão Aldo deixou. Não tenha muito medo, nem fique dando ouvido para conversas de pessoas que não querem o progresso de nossa Igreja Apostólica, pessoas invejosas, pessoas que só querem atrapalhar. Por isso, o senhor e a senhora, dê a sua oferta, dê o seu dízimo, faça a sua parte para com Deus, porque Deus é todo-poderoso e Ele está vendo tudo, vendo a situação do mundo e a situação de cada um que se diz filho de Deus. Então, eu deixo essas palavras em vossos corações e vamos fazer uma oração para consagrar essas ofertas. Ó bondoso e querido irmão Aldo, eu falei ao coração dos irmãos desta congregação da necessidade que sempre houve e sempre haverá de ajudar a Igreja Apostólica a levar avante esta obra de fé e caridade, porque somente através das ofertas e dos dízimos dos nossos irmãos que a igreja é recompensada, que a igreja é ajudada. Por isso, irmãos, faça a sua parte ao receber o seu pagamento, tire seus dízimos e suas ofertas e ajude a nossa igreja. Não há outro meio da igreja ser fortalecida, da igreja se entender aqui na face da terra em relação a esses assuntos, porque não tem onde tirar as ofertas dos irmãos, juntamente com aqueles que amam a igreja, que vai fazer a igreja crescer, vai fazer a igreja ser conhecida nos quatro cantos da terra. E esse seu amor por essa igreja, por essa obra, será muito bem recompensado. Por isso, ó querido e santo irmão Aldo, em teu santo nome, eu declaro consagrada as ofertas. Amém. Agora, prezados irmãos e prezadas irmãs, nós vamos ouvir pelo coral mais 2 hinos.
esta cidade e vou seguindo para outras paragens onde eu passar. Quero seguir Cristo, a verdade.
Agora, prezados irmãos e prezadas irmãs, nós vamos passar para a parte final de nossa reunião. Eu vou ler as duas mensagens e sempre que puder, daremos uma pequena explanação sobre o assunto. A mensagem dessa semana é a missão da Igreja Apostólica na formação da família. A Igreja Apostólica é formada por famílias, as quais, em honra ao nome de famílias apostólicas, precisam ser consagradas, santificadas e leais praticantes da doutrina e disciplina que regem a boa moral e a boa conduta dos filhos e filhas de Deus, a fim de que esta igreja seja forte e vitoriosa na sua jornada na terra, até que alcance a grande vitória final. A missão da igreja é doutrinar e moralizar os seus adeptos, ou seja, o seu povo, a fim de que estes vivam de maneira justa, honrada e disciplinada, para que sejam a luz do mundo e para que, através de um proceder justo e honesto aos princípios doutrinários desta igreja, muitas almas sejam salvas pelo bom exemplo de cada apostólico e apostólica. No lar e na família é preciso haver amor, bondade, humildade e bom entendimento entre os pais e os filhos, sem contendas, sem desavenças, para que a boa convivência seja um incentivo de fé e o lar seja um refúgio seguro diante das tristezas desse mundo. A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre recomendaram aos casais que, para ter um lar feliz, abençoado, precisam, em primeiro lugar, cultivar em seus corações o amor um pelo outro e, em segundo lugar, que se respeitem mutuamente, pois agindo assim, saberão ser humildes, bondosos, caridosos, pacientes e misericordiosos a cada dia de sua vida na terra. Também aconselhava a não dar lugar a suspeitas infundadas e a pensamentos inconvenientes que induzem a separação do casal, mas sempre colocar em prática os ensinos doutrinários e de boa conduta que aprendem nesta igreja, na prática efetiva do lidar cotidiano. Uma vez que estes ensinos indicam a regra do bom viver, da educação, do respeito, do amor a Deus e ensinam a seguir o exemplo da vida da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Sejam pacientes com seus filhos, não os maltratem, nem os abandonem por nada deste mundo. Uma criança, um jovem ou uma jovem necessita do carinho, do afeto, do amor e dos sábios conselhos de seus pais. A criança deve ser ensinada desde pequena a praticar bons costumes, a respeitar todas as pessoas, sem distinção entre elas, a serem educadas no trato social com todos, a se portarem bem e com reverência na igreja e durante as reuniões, a se manterem acomodadas em seu lugar, sem movimentações desnecessárias, nem brincadeiras, a prestar atenção nos hinos, na mensagem do pastor, é a não fazerem uso de aparelho celular na hora da reunião. E os pais não devem trazer brinquedos para suas crianças em nossas reuniões, pois podem tirar a atenção de outras crianças, de nossos irmãos e de visitantes às mensagens do pastor. Os pais precisam ensinar aos seus filhos e filhas que a igreja é um lugar sagrado, dedicado a prestar adoração a Deus, nosso Pai, e aos seus santos, e também ensiná-los como proceder de maneira justa e sábia no viver cotidiano e no trato com o seu semelhante. Ensine que, na escola, precisam respeitar os professores e os demais profissionais de ensino, que brincadeiras e conversas durante as aulas não são convenientes, e que se esforcem para aprender os conteúdos das matérias,
a fim de que estejam preparadas para um bom futuro na vida. Lembrem-se, irmãos e irmãs, de que uma criança depende muito do exemplo dos adultos, principalmente dos pais, para que tenha uma boa educação, cresça no temor do Senhor nosso Deus e tenha fé na doutrina e pratique a disciplina como regra de boa conduta e de boa moral. As crianças são muito observadoras e sábias. No entanto, precisam de um apoio educacional dos pais e da igreja, ou seja, de um exemplo sólido de fidelidade e obediência, para se firmarem na fé e se tornarem pessoas de bem, bondosas, caridosas e obedientes às leis de Deus e da igreja. Desejando o bem, a paz e a felicidade aos lares, o santo irmão Aldo muito aconselhou os filhos e filhas a serem obedientes aos seus pais, a terem um profundo respeito e consideração por eles e a aceitarem seus conselhos e correção, visto que estes são dedicados ao seu próprio bem e têm o objetivo de preservar a sua honra e dignidade. Filhos ou filhas obedientes são muito abençoados por Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus, por Maria Santíssima, pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, inclusive porque se trata do cumprimento de um mandamento divino, onde está escrito: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Creiam, estimados irmãos e irmãs, que os conselhos destes santos de Deus nos vieram dos céus e que são direcionados a todas as pessoas, de todas as idades, em todas as ocasiões e circunstâncias do viver terreno. Sigam esses sábios conselhos para que o seu lar seja consagrado, feliz e muito abençoado. Está aí, irmãos e irmãs, uma belíssima mensagem sobre a missão da Igreja Apostólica na formação da família. Vamos fazer um resumo desta mensagem e depois passar para outra. Irmãos, a Igreja Apostólica, ela não foi fundada por nenhuma pessoa material. A Santa Avó Rosa, ela restaurou a igreja, mas por determinação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por quê? Porque quem fundou a Igreja Apostólica foi Jesus. A nossa igreja é aquela antiga igreja primitiva dos apóstolos, as 7 igrejas contidas no Apocalipse. Por isso, irmãos, a missão dela é formar santos à semelhança dos que estão na glória celestial. A igreja não é uma igreja qualquer, é uma igreja verdadeiramente celestial, cuja função aqui na face da terra é zelar, através da doutrina e da disciplina, pelas almas que vivem aqui nesta igreja, procurando fazer de tudo nessa face da terra para agradar ao nosso Deus Criador. E como a igreja é formada por famílias, espiritualmente falando, todos nós somos iguais. É lógico e evidente que cada um tem um jeito de ser, mas no seu dia a dia, nas suas casas, no seu lar, no seu trabalho, você tem que viver de acordo com os ensinos desta igreja, porque se o senhor e a senhora foi chamado e escolhido para pertencer à Igreja Apostólica, tem que fazer de tudo para manter esta chama acesa em qualquer lugar deste planeta. Então, como está escrito aqui nesse boletim, os pais, eles devem educar os seus filhos de maneira justa e de maneira correta, não serem pessoas autoritárias ao ponto de ficar espancando. Não é isso. Deus não quer isso dos seus filhos, nem dos seus pais. Ele quer que a educação seja baseada na conversa, de maneira educada, mostrando o erro para os filhos e para as filhas. Por isso que na nossa igreja, os ensinos de Jesus são ensinos diretos, não é de forma indireta como era realizado no passado. O que são ensinos diretos? Por exemplo, se uma criança está sentada numa cadeira, e a cadeira, ela, por exemplo, ela está quebrada,
O pai e a mãe não devem chegar perto do filho e dizer: filho, não senta nessa cadeira. Não, ele tem que chegar e explicar o porquê não pode sentar. Filho, não senta nessa cadeira porque ela está com o pé quebrado e você vai cair no chão. É isso que deve ser feito na nossa igreja. Os filhos devem ser educados, respeitosos, tratar bem seu pai e sua mãe. Se está falando aqui que os filhos não devem, os pais não devem trazer para a igreja, né, brinquedos para as crianças, isso é mais que justo. A igreja não é local de diversão. A igreja é um local para quê? Para adorarmos ao nosso Criador e aos seus santos de grande poder. Se o menino entra com um brinquedo, fica correndo para ir para cá, é obrigação do pai e da mãe chamar a atenção, corrigi-lo, mas sem autoritarismo. Chama ele no cantão e eduque-o, porque a igreja não é local para você ficar vendo, assistindo as redes sociais pela internet, através do seu celular. Isso aí é uma falta de respeito a Deus. Não é nem o pastor, não, é a Deus, porque Deus vai cobrar de você. Você vai fazer na igreja o quê? Ficar vendo o celular? É 1h30 de reunião. Vamos guardar os celulares, deixa para ver depois coisas boas e agradáveis. Então os filhos têm que ser educados desde já nessa finalidade. Se puder, pega o celular e guarda na bolsa. A igreja apostólica também ensina em relação aos filhos serem respeitosos com seus professores. Para quê? Não serem respondões, serem umas pessoas educadas, fazer o trabalho que a professora manda, fazer o para casa. Para quê? Para que no futuro esta criança venha ter boas condições de formar aí no mundo um médico, um advogado, um professor, um engenheiro, um químico, e assim vai. Tem tantas profissões, mas se ficar de corpo mole, querer, fazer as coisas a hora que quiser, não vai funcionar, porque a rebeldia não existe no reino dos céus. Aqueles espíritos que se rebelaram contra Deus foram expulsos, e são eles que ficam enchendo a cabeça da pessoa. Então o apostólico, a família apostólica, ela deve se manter unida, ela deve procurar ter bons exemplos, não só na sua casa, mas também no seu dia a dia, para evitar que a língua de outras pessoas venha falar, como o irmão Aldo certa vez falou. Por isso que a nossa igreja, ela veio para quê? Dos céus, para amansar o espírito das pessoas. O que é amansar? Amansar uma pessoa, por exemplo, que tem o vício de fumar, beber, bebidas alcoólicas e outras coisas erradas. Essas coisas não foram criadas por Deus. Então a doutrina apostólica, ela amansa o espírito da pessoa, amansando de forma espiritual, ou seja, convencendo ela que para entrar nos céus tem que deixar de todos esses costumes que não agradam a Deus. Então a família apostólica, ela tem uma base primordial na formação da criança, evitando que a criança fique em companhias de pessoas de condutas duvidosas, fique fazendo coisas que não agradam a Deus. Você começa a cortar o mal pela raiz. Se você quer que seu filho e sua filha sejam pessoas de bem, pessoas da alta sociedade, assim no bom sentido, você tem que mostrar a ela o bom caminho. A nossa igreja, ela mostra o bom caminho, evitando os vícios, maus costumes, tudo aquilo que não presta, que vai corroer e corromper o seu espírito, podendo inclusive, se não tiver uma cura, ser lançado no mundo dos mortos. O irmão Aldo não quer isso, nem a Santa Rosa. A disciplina da igreja, a doutrina de nossa igreja é para ser obedecida por aqueles que amam a nossa fé, para aqueles que têm respeito para com Deus, para aqueles que respeitam o seu próximo também. Nada de brigas, nada de conversas fiadas e coisas que vai atrapalhar. A igreja, a união tem que ser perfeita. Aqui não pode ter nem divisão de fé. Todos que dizem crer no irmão Aldo, na Santa Rosa, tem que crer também em Deus, em Jesus, na Virgem Maria, no Espírito Santo, nos anjos, nos arcanjos, querubins e serafins, porque a nossa fé no poder dos santos inclui todos esses dogmas. Por isso, irmãos e irmãs, façam valer a sua fé, faça valer a sua vontade nesta igreja apostólica. Lutem por ela, lutem pelas famílias, porque o mundo está perdido, está caminhando para a destruição, e o Senhor sabe o que está acontecendo.
E Deus, nosso Pai, Ele vai abençoar aqueles que fazem a sua vontade. Quem não faz a vontade de Deus não pode estar debaixo do seu manto santo. A Igreja Apostólica, ela tem esta oportunidade aqui de salvar almas para o reino dos céus. Por isso, vamos valorizar a nossa igreja, vamos fazer propaganda da nossa igreja, porque a nossa igreja é a verdadeira igreja de Jesus Cristo, restaurada nos tempos presentes, para dar a última oportunidade de salvação para os mansos e humildes de coração. O senhor e a senhora que pertencem a esta igreja têm uma responsabilidade muito grande, já estão preparados, sabem o que pode e o que não pode fazer. Então eduque seus filhos no caminho do bem, para que eles sejam o amanhã verdadeiros apostólicos, verdadeiros seguidores do nosso Deus aqui na face da terra. Por isso eu deixo essa mensagem sobre a formação da família em vossos corações. Vamos passar para outra mensagem e logo em seguida nós vamos encerrar a nossa reunião. A outra mensagem é a união que deve existir entre todos os apostólicos. Mensagem do Santo Irmão Aldo, publicada na íntegra, ao tempo em que ele estava entre nós em seu corpo físico. Um dos fatores que está prejudicando muito a vida dos apostólicos e manchando o bom nome da igreja é a desunião, as desavenças e o desentendimento. Isto me deixa muito preocupado e aborrecido, pois quando penso que a minha mensagem está produzindo os frutos esperados por Deus e pela Santa Vó Rosa, tomo conhecimento que continuam os desentendimentos entre apostólicos. Os que estão fazendo isso estão manchando o bom nome da igreja e causando escândalo, porque as pessoas de fora dizem: estes que estão brigando não são daquela igreja apostólica? Digo-lhes que o escândalo é tão grave que Jesus, condenando os que cometessem escândalo, prejudicando a salvação de outras almas, disse que aquele que cometesse escândalo, que era preferível amarrarem uma grande pedra de moinho no seu pescoço e o jogassem no mar. Isto quer dizer que é um pecado imperdoável. Entretanto, eu, irmão Aldo, e nem a Santa Vó Rosa queremos que aconteça isto ao apostólico, mas queremos a sua salvação. Irmãos, a desunião, as inimizades trazem graves consequências na vida de uma pessoa, de uma família e da igreja. Além da tristeza, do aborrecimento, prejudica a própria saúde da pessoa, gerando até enfermidades. Pergunto-lhes: por que serem desunidos e não se amarem? Não é mais fácil a união se darem bem, terem amor um pelo outro, se respeitarem e serem bondosos? Então, por que não aceitam a minha palavra? Muitos desses irmãos dizem: eu amo a igreja, eu amo a Santa Vó Rosa, amo o irmão Aldo e amo também a igreja, mas não amo o seu irmão. Pergunto-lhe: isto é justo? Se não amam o seu irmão, muito menos a nós. Aceitem o meu conselho, sejam unidos, respeitem o direito do seu irmão, sejam educados, atenciosos e amem o seu semelhante como a si mesmo. Este pedido não é só meu, assim diz o irmão Aldo, é da Santa Vó Rosa, da Virgem Maria Santíssima, de Jesus e de nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Está aí, irmãos, a última mensagem deste boletim, uma mensagem importantíssima que fala sobre a união entre os apostólicos. Como diz o irmão Aldo na época, está havendo muita desunião, muitas brigas e muitas contendas. Por que, irmãos, está acontecendo isso? Pois o irmão Aldo, mesmo não estando conosco fisicamente, mas espiritualmente, ele está vendo. Olha, irmãos, o irmão Aldo sempre falou que uma das coisas piores que existe na igreja é o sentimento oculto. O que é sentimento oculto? Sentimento oculto são aquelas qualidades que existem no espírito da pessoa que a outra não pode ver. Uma pessoa invejosa, uma pessoa mentirosa, uma pessoa cheia de raiva, rancor, ódio, egoísta. Isso são sentimentos ocultos. Então o que acontece?
muitas dessas pessoas que às vezes têm esses sentimentos do coração, eles vêm para a igreja, aparentemente parecem ser boas pessoas, coração bondoso, mas dentro do seu coração tem esses sentimentos prejudicial à obra da igreja. Então, irmãos, esses sentimentos, se eles existirem no espírito das pessoas, vai dar problema. Por que dá problema? Porque às vezes os outros irmãos são pessoas bondosas, pessoas caridosas, amorosas, que não têm sentimentos, e aquela pessoa que possui sentimento entra em conflito com o espírito daquela outra. Não é que o espírito mau entra dentro da igreja, ele não tem esse poder, mas ele deixa suas raízes na mente das pessoas. Aí uma pessoa fica com inveja da outra porque canta bem, fica com inveja do outro porque toca bem, fica inveja do outro porque rege bem. Mas essas pessoas têm essas qualidades de reger bem porque são apostólicos, são dons que Deus deu para cada um de nós. Haverá um pastor que tem uma mensagem bonita, há uma inveja também sobre a pregação do pastor. Então o irmão Aldo, ele sempre tem falado para as pessoas olharem para dentro de si, se você quiser continuar na igreja. Porque Jesus falou que não adianta nada você dizer que é do reino dos céus, mas se odeia o seu irmão, você está nas trevas até agora. Não há comunhão entre luz e trevas da igreja apostólica. A igreja apostólica veio do céu. Aqui santos e anjos estão conosco, nos guardando, nos abençoando. Eles são unidos entre si. Lá um anjo não tem inveja do outro não, porque esses sentimentos não pertencem ao reino dos céus e muito menos ao Espírito do nosso Deus todo Criador. Então cada pessoa, se tiver alguém na igreja que tem esses sentimentos, faça uma autoanálise, entra no seu quarto, faça uma oração para o nosso Deus, pedindo para tirar esses sentimentos do seu coração, porque se vocês têm alguma inveja, ódio, rancor, você está dando brechas para o poder do mal entrar. E está escrito que a corda sempre arrebenta no lado mais fraco. Alguma coisa em você está fraquejando, a corda está sendo corroída e você não está vendo. A igreja apostólica, irmãos, não pode ter esses sentimentos. Aqui a união tem que ser perfeita, tanto materialmente falando e muito mais espiritualmente. Os mesmos pensamentos, os mesmos ideais em relação à fé, em relação à doutrina, em relação aos sentimentos bons que veio de Deus e que se encontra em nosso espírito. Porque quando uma criancinha tem o seu corpo gerado, o Espírito de Deus, ao criar o espírito dessa criança, ele coloca só coisas boas, bondade, amorosa, caridosa. Pode vir uma criancinha como ela é, toda dengozinha, uma pessoa santinha, porque recebeu um Espírito Santo com as qualidades do Espírito de Deus. Mas com o passar do tempo, às vezes essa criança vai crescendo e de acordo com o ambiente onde ela vive, ela começa a atrair para si esses sentimentos de egoísmo, de inveja, de raiva, ódio, rebeldia, respondão, malcriado. Por quê? Alguma coisa falhou na sua criação. Por isso que Deus, o nosso Pai, através de Jesus, nosso Senhor, implantou a doutrina e a disciplina na igreja apostólica para essa finalidade. Qual a finalidade? Amansar o espírito. Não entra no céu ninguém com raiva, ninguém com inveja, ninguém com sentimentos ocultos terríveis, porque no céu não tem como entrar lá, porque o anjo de Deus barra essa pessoa. Então, se você quiser entrar no céu, se você quiser um dia morar lá, você vai ter que se espelhar na doutrina e na disciplina, que prega só coisas boas. A união entre os apostólicos para a igreja crescer, para a igreja ser conhecida nos quatro cantos da terra, para ser um exemplo de vida para todos nós. A nossa parte nós temos que fazer, tanto dos pastores até a última criancinha na igreja, que escolheu ou foi escolhida para ser do nosso Deus Todo-Poderoso. O nosso irmão Aldo, ele tem lutado bastante, e mais ainda nos tempos presentes, espiritualmente, muitas vezes para tirar do coração dessas pessoas esses sentimentos. Muitas pessoas acham que o irmão Aldo foi para a eternidade, que ele não tem mais poder de vê-los. Engana-se, agora que o poder do irmão Aldo aumentou mais ainda,
E esses ensinos dele, sempre que pode, são colocados no boletim para nos alertar, para fazer a gente entender que alguma coisa não vai bem. Uma igreja onde o coral fica brigando, discutindo, má vontade, alguma coisa está errada. E muitas vezes uma pessoa só que está ali com um sentimento de raiva, sentimento de destruição, de vingança, não quer que o coro cante bem, tudo isso vai atrapalhar. Às vezes as pessoas não sabem, não dá para ver e não entendem por que está acontecendo aquilo. Como eu já disse várias vezes, aquela porta lá, quando você entrar, faça uma oração, porque lá fora o espírito mau, ele fica tentando as pessoas de tudo quanto é jeito. Tenta o apostólico para entrar aqui dentro da igreja, brigar, porque ele não pode entrar. Então, os irmãos e as irmãs, faça esse favor. Qualquer coisinha está com raiva, não, eu não vou na igreja, não, vai você. Isso tudo, o seu jeito de falar, o seu jeito de se expressar, vai atraindo as coisas ruins. E essas coisas ruins, meu amigo, no espírito do apostólico fiel, consagrado, e que diz ser de Deus, não pode existir. Deus, o nosso Pai, não vai passar a mão na cabeça dessas pessoas, não. Quem conhece a verdade, sabe que a verdade é que salva, é que cura e que liberta. Quem continuar com essas insistências em seus espíritos, brigando, achando que é o bonzão, que é o melhor, que sabe tudo, na hora da partida, a pessoa vai saber quem é o irmão Aldo, quem é o santo profeta que viveu nesta terra e hoje, como santo pastor da promessa de Jesus, está guiando o rebanho de Cristo em espírito e verdade. Irmãos, a nossa igreja não é uma igreja de brincadeira. O nome do Santo Irmão Aldo não é brincadeira. O nome da Santa Avó Rosa não é para brincadeira. Respeite esses santos poderosos, porque eles receberam de Jesus toda a autoridade para governar as nações terrenas e quebrá-las em pedaços se preciso for. Por isso que nós devemos nos manter unidos, para que o reino dos céus faça morada em cada um de nós. A união, ela é essencial em qualquer tipo de organização na face da terra. Se não houver união, a tendência é o esfacelamento. As pessoas, vão para um lado e outras vão para o outro. E um outro assunto também que tem deixado o irmão Aldo talvez muito triste, é as pessoas dizerem, né? Oh, irmão Aldo, eu creio no Senhor, eu creio na avó, mas odeio o seu irmão. E outra, pessoas que dizem ser apostólico, mas não gostam de ouvir a verdade, preferem ficar dando ouvido para vozes de outros pastores aí no mundo, que não foram escolhidos e nem preparados por Deus. Então, se você é um apostólico e fica ouvindo essas vozes aí no mundo, você, ao vir para a igreja, acaba entrando em choque com a nossa doutrina e a nossa disciplina. E sem disciplina não há salvação. Jesus falou que para entrar no céu nós temos que nascer de novo. Nascer de novo, como ele disse a Nicodemos, não é entrar no ventre de nossas mães, é nascer do Espírito, ou seja, você tem que morrer para o pecado e viver somente para Deus. Se você não fizer isso, nos dias atuais, se você não lutar pela sua santificação, você está perdendo o seu tempo na igreja apostólica, porque naquele momento, naquele dia, o irmão Aldo não vai estar lá. Se você bobear, o inimigo leva a sua alma. Por isso, obedeça os ensinos do Santo Irmão Aldo, procure colocar em prática, sem fanatismo, que o irmão Aldo também não gosta de fanático, porque o fanático ele começa a julgar os outros, não é assim que funciona. Quem tem o poder de julgar é a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, Jesus, a Virgem Maria, nosso Deus, e o seu Divino Espírito. Nós somos todos iguais, nós temos uma missão aqui na terra, nos tempos presentes. Quando o irmão Aldo disse, vocês estão preparados para seguir em frente, o que é isso? Com o nosso modo de vida, com a nossa maneira de viver na terra, com a nossa maneira de vir à igreja, com as portas abertas, chamar mais almas com o nosso exemplo. É isso que é seguir em frente, porque o dia do juízo final ninguém sabe. Então nós temos que fazer nossa parte, nós temos que estar preparados. O irmão Aldo preparou a igreja
Mas tem pessoas que às vezes não acreditam nos ensinos do Santo Irmão Aldo e trazem problemas para a igreja. Ficam brigando um com o outro, achando que é melhor do que o outro, que sabe mais do que o outro, e não sabe nada. Espiritualmente falando, o irmão Aldo tem o poder de inspirar, de ajudar aqueles que são fiéis. Mas ele sabe que a cruz é pesada. O fardo nos dias de hoje é pesado, mas se você crer nele, você confiar, o seu fardo vai ser leve. Por isso, irmãos, não fiquem brigando, não fiquem com desavenças, nem olhem para o seu irmão com cara fechada, com raiva. Isso não vai resolver nada. O prejudicado vai ser você, porque, como disse aqui, isso traz até doenças. Você fica remoendo por dentro contra o seu irmão, por às vezes um motivo banal, achando que isso vai fazer alguma coisa para você. Cara fechada não resolve nada e nem paga o aluguel. É assim que dizem no mundo. Então, seja pessoas alegres, cumprimente os seus irmãos e as suas irmãs com dedicação, com amor, com sabedoria, com respeito, acima de tudo. Não fique falando mal de fulano, de ciclano, de beltrano. Procure ajudar. Às vezes a pessoa está passando por um momento difícil na vida dele, e às vezes as pessoas, em vez de ajudar, fica criticando. Não pode ser assim. Momento, cada um nesta terra tem o seu jeito de ser. Uns são mais alegres, outros são mais fechados, outros são mais abertos. Mas na igreja, apesar das pessoas terem cada um o seu jeito de ser, somos todos irmãos em Cristo Jesus e no Consolador. Por isso que a igreja apostólica, ela veio dos céus para isso, para salvar almas. Viva o Senhor, viva a Senhora, dentro das normas doutrinárias e disciplinares da igreja apostólica, fazendo tudo para que o nosso Deus fique alegre e feliz com o seu modo de vida. Irmãos e irmãs, infelizmente o tempo não dá mais. Nós chegamos ao término de nossa reunião. Eu quero agradecer aos nossos internautas que infelizmente tiveram que nos assistir via as redes sociais. Agradeço também ao coral desta igreja apostólica, que sempre tem procurado fazer o possível para cantar hinos de louvor e glória para o nosso Deus. Agradeço aí o regente, os membros, coristas, violinistas e todos aqueles que têm um trabalho especial na obra da nossa igreja. Não abandone a nossa igreja, não troque a nossa igreja por outras, porque aqui é o caminho verdadeiro. Se você trocar a água que você bebeu por água que não é verdadeira, a responsabilidade espiritual pela sua salvação é de você. E muitas vezes o Santo Irmão Aldo não vai poder estar lá, naquele momento difícil, quando o vírus está aí. Ele não quer saber se você é rico, pobre, analfabeto ou alfabetizado. Se ele tiver que pegar, ele vai pegar. E muitas vezes o apóstolo também tem que ter um pouquinho de paciência e entendimento. O Santo Irmão Aldo, ele protege todos os apóstolos contra esse vírus. Mas muitas vezes, por um motivo ou outro que nós não sabemos, às vezes o irmão Aldo tem que levar alguém para os céus, porque ele sabe o que vai acontecer com aquela pessoa, se ela continuar na terra. A maioria das pessoas, o irmão Aldo tem levado para os céus, muitos já cumpriram a sua missão na terra, às vezes são mães cujas filhas já estão criadas, né? Tem pais que também já fez a sua parte na terra. E o irmão Aldo, às vezes, por um motivo ou outro, falando, vamos levar para a glória celestial, porque senão a pessoa vai sofrer aqui na face da terra, vai ficar contrariada com alguma coisa. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção aí na sua casa. Que o Santo Irmão Aldo envie um santo e um anjo aí onde está você, o senhor e a senhora, no seu trabalho, no seu comércio, te dê sabedoria, te dê inteligência para você saber vencer as lutas desta terra. Por isso, irmãos e irmãs, eu quero convidá-los aí nas suas casas para ficarem de pé. Nós vamos encerrar nossa reunião com uma oração. Sempre que vocês puderem, cantem aí nas suas casas o hino 25. Todo o céu é ao meu favor. Vamos orar.
Altíssimo e onipotente Pai Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, aqui, neste tabernáculo santo, neste púlpito sagrado, onde o Senhor tem a sua morada espiritualmente falando, eu, como pastor da tua igreja, venho pedir ao Senhor a tua misericórdia para esta presente geração, as tuas bênçãos para os apostólicos e apostólicas, que foram preparados pelo santo irmão Aldo durante 44 anos. Por isso, ó bondoso Deus, com seu manto santo e poderosíssimo, derrame sobre nós todas as suas virtudes, afastando toda a maldade, tudo quanto é vírus que surgiu neste planeta, para bem longe, para que seu povo seja ricamente abençoado e protegido, ó bondoso Pai. Essa proteção que o Senhor concede desde o início, quando o Senhor formou o seu primeiro profeta, e até o último profeta, o nosso santo irmão Aldo, que somos descendentes do santo profeta Abraão, para que Jesus pudesse vir a este mundo, através de uma Virgem Santa e Poderosa, a nossa Virgem Maria Santíssima, a Rainha dos Céus e Mãe Poderosa, que junto com a Santa Vó Rosa, tudo tem feito para abençoar e guardar o seu povo, livrando-os da maldade, do perigo, protegendo os jovens, as criancinhas, os de mais idade, as moças e moços dessa igreja apostólica, abençoando os casais, abençoando o lar de cada um, o trabalho, os seus carros, as suas motocicletas. São bens que adquiriram com muita luta, muitas vezes para o trabalho e para vir à nossa igreja apostólica. Ó querido Deus, proteja essa turma contra os ataques do poder do mal, de pessoas invejosas, maldosas, ladrões e malfeitores, que afaste para bem longe da vida deles, que sempre eles possam estar sendo acompanhados por santos e anjos da glória celeste, santos e anjos que estão debaixo da autoridade do nosso santo irmão Aldo, o nosso bondoso e valente coração, que passou muitas lutas dessa terra, que também foi vítima de inveja, de calúnia, de difamação, mas venceu, e hoje em espírito e verdade está ao nosso lado, guardando e amparando a família apostólica. E agora, bondoso Pai, esses nomes que estão nesta caixa de oração, o Senhor sabe e conhece a vida de cada um, o que eles estão passando, o que eles estão sentindo, o que eles estão vivenciando nos seus dias a dias, através de pessoas que não querem a felicidade deles, sempre procuram prejudicar, mas o Senhor e a Senhora, com o seu poder miraculoso, envia um santo e um anjo nas casas deles, no trabalho, no lar, na faculdade, nos hospitais. Abençoe, irmão Aldo, o Senhor é poderoso, o Senhor recebeu de Cristo uma vara de ferro para comandar o seu rebanho na face da terra. Por isso, irmão Aldo, esteja sempre ao nosso lado, ao lado dos mansos e humildes de coração, e que também o Senhor proteja as pessoas boas e humildes que há no mundo, e que através dessa doença, desse vírus, possa abrir os seus olhos para a verdade, conhecer que existe uma igreja que veio dos céus, uma igreja que veio para salvar e não condenar ninguém, mas para ser salvo, para ser arrebatados aos céus, precisam santificar-se na terra. Sem santificação, ninguém herdará o reino dos céus. Por isso, irmãos e irmãs, que estão aí em suas casas, em nome do Santíssimo Espírito, em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, de Jesus, o nosso Mestre, Salvador e Redentor, de nossa Mãe Maria Santíssima, da nossa Santa e querida Vó Rosa, e do nosso querido, bondoso e valente coração, o nosso Santo Irmão Aldo, eu te peço a tua bênção e a tua unção para todos eles. Por isso, em teu santíssimo nome, declaro encerrada esta reunião. Amém.